Gente, hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, no seguinte sentido. Normalmente quem entrevista, quando tem um jornalista e um político, é o jornalista que entrevista o político. Hoje eu estou invertendo um pouco a coisa. Estou aqui do lado, com o maior prazer, uma pessoa que representa o jornalismo de Taubaté. Não vou dizer, Irani, que daí seria uma certa maldade com você, dizer que você é daquela geração do Valdemar, do Stipe, que são essas referências do jornalismo regional que a gente perdeu faz pouco tempo, mas você é uma ou duas gerações depois, né? Não muito. Sim. Você é uma geração depois. Então eu estou com o Irani Lima aqui e eu vou comentar uma coisa curiosa para apresentar o Irani Lima, que é o seguinte. A gente que está fazendo política aqui em Taubaté, principalmente a gente que quer fazer um trabalho para a comunidade, não está pensando primeiro em cargo, em obtenção de mandato, mas ver se a gente consegue agitar as coisas, promover os movimentos, promover as mudanças, a gente tenta a todo custo chamar os adversários que representam o sistema para os debates. E a gente não consegue. Fizemos aí um panfleto no ano passado, uns co-militantes do meu partido redigiram, votaram, elaboraram, imprimiram, distribuíram. E o partido, ao invés de ter conseguido do nosso adversário que ele debatesse o conteúdo daquele panfleto, ele entrou com uma ação na Justiça Eleitoral e nos fez pagar uma multa por propaganda eleitoral antecipada. Mas não quis debater o assunto. Curiosamente, o Irani Lima, que não é candidato a nada, não está em partido nenhum, que simplesmente escreve um blog, ele conseguiu, quando ele começou a tratar do mesmo assunto antes de nós, ele conseguiu que os políticos se dispusessem a querer debater com ele, que é jornalista. Que seria uma coisa muito engraçada. Já pensou a Dilma pegar o telefone, ligar para o Boris Casoy e falar: ô Boris, você está falando isso no seu jornal, não é assim e tal. Mas é assim que aconteceu com o Irani Lima. Então o Irani Lima, ele é um jornalista que é independente, que tem um blog que não tem muito custo para ele, só o custo da eletricidade e da internet, que ele escreve, não é pago por ninguém, não recebe propaganda de ninguém, ele escreve porque quer escrever e porque acha relevante escrever sobre o assunto. E às vezes coloca textos de outras pessoas lá, também sem compromisso de concordar ou não com quem mandou para ele, ele bota lá e deixa fomentar o debate. E estão querendo debater com o Irani há um tempo. E já tivemos duas repercussões interessantes também na imprensa, que já um outro semanário de Taubaté se dispôs a escrever um artigo fazendo referência aos posts do Irani Lima, respondendo, dizendo que o Ortiz Júnior estava longe da cassação, tal, que é um assunto recorrente no blog do Irani. E essa semana também, quando ele noticiou questões de cassação de prefeito, no momento que ele interpretou de um jeito um resultado, porque lógico, ele interpretou como é intuitivo das pessoas interpretarem. A justiça tem outros caminhos. Também os meios de comunicação já seguiram na cola do Irani e deram a notícia: não, nós temos de dar, porque já saiu no blog do Irani. Então está assim, é um jornalista independente que está agitando os outros meios de comunicação da cidade. Eu vou passar a palavra para ele perguntar: ô Irani, o que é essa história de caçar com 2 S prefeito? Porque as pessoas confundem, né? Caçar com 2 S e caçar com C cedilha. Caçar com C cedilha é quando você vai matar alguém. Quando você vai matar um animal, você está caçando um animal. No caso de um político, você caça um mandato.
Você está fazendo referência ao caso do Vitor Ardito lá em Pinda. Eu cometi uma falha. Eu não digo que eu cometi erro. Eu cometi uma falha que eu não deveria ter cometido pela experiência que eu tenho como jornalista, há 35 anos lidando com isso, mas a pessoa que me deu a informação de que o TSE havia cassado o prefeito de Pindamonhangaba, e eu sabia que tinha um recurso lá para ser julgado, e esse recurso dizia respeito ao Vitor Ardito. Só que a pessoa que me deu a informação é uma pessoa em que eu confio. Foi por isso que eu entrei de cabeça. Porque eu confio, não, se eu não confiasse. Mas eu tive o cuidado de, ao escrever, não dizer em nenhum momento que o prefeito foi cassado. Eu tomei esse cuidado. Mas o título, porque o que chama a matéria, o que chama para uma matéria é o título. Então você tem que colocar um título que provoque a leitura. Olha, provocou tanto a leitura que eu fiquei abismado, eu nunca vi isso. Porque no dia seguinte, de manhã, quando eu fui abrir o blog para ver, e eu fui dar uma olhada quantos acessos teve essa informação. Olha, recorde absoluto para mim. 3.800 acessos. Nossa, você está com mais acessos do que o nosso programa aqui. Olha, só essa informação. A média é 250, 300, 400. Quando é uma coisa mais ligada ao Ortiz, por exemplo, quando eu publiquei o depoimento do Chico Airing, passou de 1.000 acessos. Passou de 1.000 acessos. Quando o Vitor Ardito, ano passado, teve a candidatura dele a prefeito impugnada, teve 1.500 acessos. E dessa vez, só ela teve 3.700. Eu errei, eu assumo que eu errei. Mas, ao mesmo tempo em que eu errei, eu tive o cuidado de não escrever, no momento em que eu redigia, de não escrever que ele foi cassado. Porque amanhã sai a sentença, porque eu acreditava que era uma sentença, e não era uma sentença. Foi um despacho de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Castro Meira, se não me engano. Quer dizer, ele aceitando o agravo regimental que foi interposto pelo candidato Paulo Sérgio Torino. O Torino era o adversário do Vitor Ardito na eleição. Ele entrou com um agravo regimental porque o Vitor Ardito teve a candidatura dele impugnada em Pindamonhangaba, ele recorreu no Tribunal Regional Eleitoral, ele perdeu no Tribunal Regional Eleitoral. Então ele perdeu em duas instâncias. Perdeu em Pindamonhangaba, quer dizer, em Pindamonhangaba ele nem perdeu, porque lá não chegou a disputar, ele perdeu, foi impugnada. Ele recorreu no TRE e perdeu lá a candidatura dele e permaneceu impugnada. Lógico, ele foi para o TSE. No TSE, a ministra Nancy Aldrich, eu não sei qual é a pronúncia correta, é GH no final. GH no final, Aldrich, não sei. Mas enfim, ela deu uma espécie de liminar, eu não sei, porque eu não sou advogado, eu não sei como se chama isso, mas autorizou o Vitão a disputar a eleição. Autorizou o Vitor Ardito a disputar as eleições. Ele disputou e venceu. Só que agora, esse ministro, Castro Meira, analisando o pedido, porque a ministra Nancy Aldrich, ela alegou que o recurso, que o agravo regimental interposto pelo Torino havia sido intempestivo, ou seja, fora do prazo. Só que analisando agora o pedido, o agravo regimental, o ministro entendeu sim que ele foi dado entrada tempestivamente, ou seja, dentro do prazo.
Então ele aceitou o recurso e já mandou que isso fosse julgado no plenário, no pleno. Acho que são 6 ministros ou 12, eu não sei quantos ministros que julgam isso. Mas enfim, o pleno é que vai julgar. Deixa de ser uma decisão monocrática da juíza, da ministra, né, no caso, Nancy Aldrich, deixa de ser um caso, uma decisão monocrática, e como foi agora uma decisão monocrática dele, mas não decisão no sentido de definir uma situação. Não é isso. Olha, qual é a definição que ele deu? O plenário tem que julgar. O pleno julga. Aí, o que vai acontecer no pleno? Ontem, um amigo meu lá de Pindamonhangaba, o José Carlos Cataldi, que é jornalista e é também advogado, aliás, eu quero mandar um abraço para o Cataldi e lembrar, ele foi durante muitos anos apresentador de um programa na TV Brasil, só que ainda não era TV Brasil, era TVE. Ele tinha um programa sobre direito ao consumidor. Aliás, um programa que eu assistia toda a tarde. Ah, acabou esse programa, Eu não sei. Ele tinha esse programa toda a tarde. Mas aí, isso em 2004. Aí eu fui trabalhar em Pinda e de repente ele se aposentou lá e veio morar em Pinda, porque a mulher dele é de lá. E ele entrou em contato comigo e a gente se relaciona desde 2005. Eu conheci o Cataldi da televisão. E ele me mandou um e-mail ontem explicando o que acontece. Olha, Vitor Ardito vai ser julgado pelo plenário do TSE. Se ele perder, ele ainda pode recorrer ao STF, segundo essa informação que eu tenho. Ou seja, no meu modo de entender de leigo, o Vitor Ardito cumpre o mandato dele. Ele vai ficar os 4 anos. Vai arrastar a questão. Mesmo que ele perca agora, se ele for para o STF, quanto tempo vai levar para julgar? Então, eu não sei. A legislação brasileira, tanto faz a legislação criminal, a legislação eu sei, não vou dizer não. É cheia de buracos. E você tendo bons advogados, e é bom que se frise isso, o Vitor Ardito, em uma das reuniões do Codivac, né, como prefeito de Pinda, ele participou de dezenas de reuniões do Codivac, numa delas ele disse, falou, olha, aqui no Brasil, quem tem dinheiro e bons advogados não sofre pena. E realmente, olha, naquela época, isso em 2000, no período de 2001 a 2004, que foi o terceiro mandato dele, ele sofreu um processo de impeachment, um processo de cassação na Câmara Municipal de Pinda, perdeu lá, recorreu no TRE, ganhou no Tribunal de Justiça, aliás, de São Paulo, ganhou, foi para o STF, ganhou lá, ele cumpriu. Aliás, isso no período de 97 a 2000, que foi o segundo mandato dele. Ele foi julgado e condenado pela Câmara Municipal de Pinda. Ele não só terminou o mandato em 2000, como foi candidato à reeleição, ganhou e ficou até o final. Agora, ele tem um outro processo, é uma outra coisa, e isso aí eu quero explicar o que é que está em julgamento. Em 2004, na campanha de 2004, o atual prefeito Vitor Ardito apoiava a candidata Sandra Tutihashi. Sim. Ele usou um centro comunitário, se não me engano, eu não sei se foi do bairro do Pazim, Pina, usou um centro comunitário de Pina para fazer uma reunião que seria para a discussão do orçamento participativo. Só que a Sandra participou dessa reunião, ela não podia, ela era candidata. Então ela foi, a simples presença dela, nem que ela não abrisse a boca, a simples presença dela era proibida, é proibida por lei. Então ela participou da reunião. Isso eu posso falar assim de conhecimento de causa, porque
Eu havia recebido de um dos colaboradores da campanha da Sandra Tutihashi uma relação com todos os locais onde ela faria comícios, reuniões e tal, uma agenda. E eu fiquei com aquilo. Aí, quando eu soube dessa reunião, eu participei para um advogado da campanha do João Ribeiro, que era o adversário da Sandra, e ele conseguiu um convite público que foi distribuído, com reunião no centro comunitário, participação do Sandra Tutihashi, confirmar. E aquilo foi para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral de Pinda impugnou a candidatura da Sandra, ela recorreu no TRE e, sei lá, uns 10 dias antes das eleições, a candidatura dela foi cassada. Então ficaram 4 candidatos. 3. O João Ribeiro, que foi o vencedor, o outro foi o Torino, que acabou sendo o segundo colocado, o André Raposo foi o terceiro e o Laércio Balbo, se não me engano, foi o quarto colocado. O Laércio Balbo é do PT. Bom, só que depois disso, tudo bem, acabou, a Sandra não se elegeu, o João Ribeiro tomou posse, assumiu a prefeitura, só que aí aconteceu o seguinte: quando foi em 2005, houve o julgamento desse caso no TRE. E o Vitor Ardito foi condenado. Ah, entendi. Ele foi condenado em 2005. Foi condenado a uma inelegibilidade de 8 anos. E olha só, o julgamento aconteceu no dia 6 de outubro de 2005. Portanto, venceu no dia 6 de outubro de 2013. E a eleição foi no dia 3. Não é isso? 3 de outubro, 4 de outubro, 5, não sei. Foi por aí. Não, 6 de outubro de 2013 ainda vai ser, né? Não, a eleição de 2012. A eleição de 2012. Sim, não, mas... Não, ele venceu em 2012. Venceu em 2012. Peraí, mas então foi em 2004. Ele foi em 2004. Bom. Foi em 2004, eu me enganei. Foi em 2004. Ele ficou inelegível por 8 anos. Então venceu alguns dias depois da eleição. O período da inelegibilidade dele. Venceu 4, 5 dias, por isso que ele foi impugnado. Agora, qual foi o problema? Em 2010 foi aprovada a lei da ficha limpa, só que ela não vigorou nas eleições de 2010. Ela não foi retroativa. O ano passado, não, ela não vigorou. Não vigorou, isso. Sim, não foi retroativa. O ano passado, em fevereiro de 2012, a lei entrou em vigor. Então, quer dizer, todas as pendências existentes passaram a ter validade jurídica. Ou seja, o Vitor Ardito foi considerado inelegível, então ele inelegível estava, porque a lei entrou em vigor, segundo o Tribunal Superior, né? o Superior Tribunal Federal, o STF. Então, foi isso. E por conta disso é que o candidato Torino entrou com um agravo regimental. Porque ele perdeu em Pinda e recorreu em Brasília. E lá em Brasília, a ministra deu uma liminar e ele disputou. Então ele venceu. Então foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que quando a pessoa que me informou, uma pessoa que eu confio, não vou dizer o nome, eu assumo o erro, porque eu confiei nela. Que ele já estaria cassado. Que ele já estaria cassado. Mas é a interpretação intuitiva. Sim. Agora, o que pode acontecer, segundo o Cataldi, né, o José Carlos Cataldi, é isso. Se ele perder, ele pode recorrer ao STF sem deixar o cargo, ainda tem mais essa. Quer dizer, então, Vitor Ardito cumpre o mandato. Irani, aqui mesmo, o Celso Brum me perguntou, aqui mesmo, o que eu achava que podia dar processo contra o prefeito Taubaté. Falei,
e como antecessor dele ele pode arrastar. Não sei se você está recordado, quando houve a denúncia de captação de sufrágio ilícita contra o Peixoto, aquilo foi julgado até de uma maneira séria, bem rápido. Em primeira instância o Peixoto perdeu. O Peixoto recorreu para o TRE. Demorou bastante tempo para o TRE responder. Quando estava a votação acontecendo, um ministro do TRE, um desembargador do TRE, qualquer que seja, um dos juízes do TRE pediu vistas, parou a votação. Demorou mais um tempo. E daí quando votou, retomaram a votação, o Peixoto ganhou no TRE. Sim. E daí houve... Conversar, né? Isso daí eu já não sei. Isso daí eu já não sei, Miranda. Isso daí eu já não sei. Como é que foi, se houve alguma coisa irregular, eu não sei. Eu sei que não foi um resultado que para mim convenceu. Mas aí, veja bem, aí ele recorreu, aí a parte que perdeu recorreu ao TSE. E o TSE disse que o TRE estava errado e mandou o TRE julgar de novo. Não sei o que o TRE fez, eu sei que o Roberto Peixoto terminou o segundo mandato dele. Eu entendo o seguinte, porque a lei da ficha limpa não estava mas a captação de sufrágio já era um crime. Mas então, porque olha, é muito complicado. Pois é, eu sei que é complicado, eu sei. A gente, quando você imagina, poxa, toda a lógica é isso que tem que ser. E não é. A lógica jurídica não funciona. Eu até brinquei aqui antes com as moças aqui do diário, o seguinte, que a justiça brasileira funciona assim, não é como na justiça norte-americana, o juiz chega e diz pro réu: o seu gato subiu do telhado, escorregou, caiu, morreu. Aqui é diferente, o juiz chama o Manuel: a sua mãe subiu para o telhado, semana que vem vamos decidir se ela escorregou. É mais ou menos. E isso no caso mais rápido, porque às vezes é o ano que vem, vamos decidir se ela escorregou ou não. Então, olha, aí, agora para a gente falar do caso atual, né, de Taubaté, eu venho acompanhando isso praticamente desde o início, né? Desde... Mas só um parênteses. O que é triste para Taubaté não é quem está envolvido no escândalo, se de família A ou B. Mas o que é triste é que isso está acontecendo mandato após mandato. Exatamente. Mas pode falar. Então, isso aí, olha, as primeiras matérias a respeito da FDE, de possível desvio, improbidade, etc., eu publiquei no blog no comecinho de maio, finalzinho de abril do ano passado. E aí depois eu recebi uma série de documentos, me mandaram vários documentos, e eu fui publicando. E eu percebi que o ex-prefeito Bernardo havia sentido golpe quando ele permaneceu 2 segundas-feiras seguidas aqui em Taubaté. Eu publiquei. A primeira postagem foi numa sexta-feira. No sábado já saiu uma matéria meio defensiva dele no Jornal Regional. Aí eu fiz uma outra postagem no sábado e na segunda-feira ele ficou aqui em Taubaté. Ele foi em 2 emissoras de rádio para se explicar. Aí, durante aquela semana, eu continuei publicando outras coisas. Na segunda-feira seguinte, mais uma vez, o ex-prefeito permaneceu aqui em Taubaté, repetiu o périplo dele. Nas 2 emissoras de rádio, para se explicar, para justificar e etc. Falei, bom, ele sentiu o golpe, porque ele nunca deu satisfação para ninguém. Ele nunca deu satisfação. Então, se ele ficou, é porque alguma coisa está errada. Bom, e aí eu fiz outras publicações, aí aqueles diálogos,
né, que no começo eu relutei em publicar, mas depois que já havia, aquilo já fazia parte de um inquérito e tinha virado processo na 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, agora eu tenho que publicar, porque são diálogos que são documentos de um processo. Publiquei. Aí, quando foi em julho, é lógico, o blog é pequenininho, está mais aqui, é mais o pessoal de Taubaté que acessa. Pode, eventualmente, algum amigo seu que está no Japão acessar. É um só. Mas aqui em Taubaté, ele tem, Taubaté, Pinda, Tremembé, tem assim, bastante acesso. Aí, a revista Isto É publicou, o que eu já havia publicado. Só que aí, claro, uma repercussão muito maior, sem dúvida nenhuma, nacional e tal. Bom, aí, o interessante é isso, que foi no dia 27 de julho de 2012, o ex-prefeito entrou com processo contra mim por calúnia, difamação, aquela coisa toda. E o filho dele, o atual prefeito, também. O Ortiz, pai, o advogado, é advogado no escritório que presta serviço para a FDE, normal que faça a inicial para ele. Vejo assim. Mas o Júnior não era funcionário. E é o mesmo escritório que faz. Aliás, copiou e colou. Foi basicamente isso. Ele copiou e colou a inicial. E isso foi rolando. Aí no começo desse ano, eu fui intimado para ver aqui o fórum, até você esteve lá uma vez. Né? Eu fui intimado, uma semana foi do ex-prefeito Bernardo Ortiz, na outra semana do atual prefeito Ortiz Júnior. Me perguntaram se eu queria me retratar, eu disse que não me retratar, porque eu também não conheço o termo jurídico. O que é uma retratação? Para mim, eu entendi assim, que eu me retratar é eu dizer que eu não disse. Eu falei, isso eu não faço. Eu dizer que eu não disse, isso eu não vou dizer nunca. Entendeu? Aí tudo bem. Aí depois disso, aí foi intimação, agora foi apresentada a minha defesa, o doutor Norberto Ribeiro, que fez para mim a defesa nos dois casos, também basicamente copiar e colar, porque se as duas denúncias são iguais, a defesa também tem que ser igual, não tem por que ser diferente. Então, também, basicamente, ele fez uma defesa para os dois processos. Bom, isso aí está em andamento, não sei o que vai acontecer, é um processo crime, é processo crime, não sei o que vai acontecer. Agora tem um outro processo. Ah, é? É. Só que esse ainda está na fase de inquérito. Ele foi instaurado na delegacia seccional a pedido da juíza eleitoral, doutora Sueli Zeraich. Ela pediu a abertura de inquérito porque eu publiquei uma matéria sobre ela. Mais ou menos eu afirmava que a corda que estava no pescoço do Júnior, né, por conta de todo esse embate político, a corda que estava no pescoço do Júnior também enlaçou o pescoço do juiz. Entendeu? E aí, claro, ela se sentiu ofendida, mas não foi ofensivo. Eu simplesmente estou relatando o fato. E o que talvez tenha magoado a mais foi o fato de eu ter publicado um documento de que a filha dela estava matriculada aqui na Unital. Sim, você. Mas veja bem, não querendo cortar seu raciocínio, mas o que é ruim nesses três casos não é que são as pessoas que estão envolvidas, tá? Sim. Não é, porque as pessoas, elas, numa democracia, eu quero entender o seguinte, as pessoas,
elas não são superiores umas às outras. Isso. Entendeu? A diferença entre o cidadão Irani Lima ou o cidadão Marminho e, por exemplo, o imperador ou o presidente da República, uma democracia, é que nós estamos desempenhando funções diferentes. Sim. Entendeu? O que é triste nesse caso não é nem que essas pessoas elas tenham por escrito que elas estão abaixo ou acima dos demais cidadãos. O que é triste nesse caso é ineficiência com que se lida com essa questão. Por quê? Por exemplo, o Júnior podia estar inocentado agora, Sim. se fosse mais sério. O Vitor Ardito podia ter uma situação clara, se ele podia ser candidato ou não. E as pessoas que votaram no Vitor Ardito podiam ter uma clareza de que estavam votando num indivíduo que, se eleito fosse, iria cumprir os 4 anos. Sim. Tá? O que aconteceu? As pessoas não tinham essa clareza. Elas votaram, de certa forma, acreditando que ele podia seguir adiante com os 4 anos, como está numa dúvida. Pode ser que, como essa história se repete, que ele vá terminar os 4 anos e não vai sair de lá. Mas ele vai passar 4 anos arrastando uma dúvida, uma agonia. E o Júnior não é porque é o filho do Ortiz, não é porque o Ortiz teve posições que a gente tem que rechaçar, é porque vai passar 4 anos na dúvida. Sim. Entendeu? E a mesma história do Peixoto. Passamos 8 anos de agonia, na dúvida. Quando era muito mais simples dizer ou esse cara é culpado, ou esse cara é inocente, e damos uma resolução para isso. Marminho, no caso do Júnior, é exatamente o que eu penso. Olha, se ele tivesse sido julgado, se ele fosse condenado, é claro que ele teria recorrido. Se ele vencesse, é claro que o Ministério Público Eleitoral recorreria. É o que vai acontecer agora. A juíza, isso, e esse inquérito que tem na delegacia, não é só contra mim, não. É contra o Barbosa Filho, que escreve aqui para o Diário de Taubaté, contra o Carlos Carlos também, porque as nossas posições, a minha, a do Barbosa e a do Carlos, elas coincidem. O que nós pedimos? Pedimos o tempo todo. A juíza tem que julgar, só isso. Julgue. Não vai haver um veredito que contente a todos, hein? Claro. Porque tem gente que torce por Júnior e não vai gostar se ele for condenado. Claro. Tem gente que torce contra, não vai gostar se ele for absolvido. Isso. Mas para a democracia o importante é ter uma solução logo. Exatamente. Então, o que nós sempre cobramos da juíza foi isso. Olha, tem que julgar. Quer condenar? Ótimo. Quer absolver? Ótimo. Decida. Ela não, eu até brinquei uma vez, ela decidiu não decidir. Pois é. Porque quando ela suspende um processo, arquiva um e suspende o outro, é porque falta vontade. Eu vou fazer uma comparação que sempre é útil. O Richard Nixon. A gente, pelo histórico dele, o Richard Nixon é muito pior do que todas as pessoas que nós mencionamos aqui. Essas pessoas, com todos os defeitos que elas tenham, elas não são tão ruins quanto o Nixon, porque o Nixon foi alguém que mandou matar pessoas na Guerra do Vietnã. E uma pessoa que teve já como método, ele e o McCarthy, durante a vida dele, perseguir pessoas. O Nixon fez política perseguindo as pessoas. Até que um belo dia, uma das articulações deles para perseguir os democratas foi descoberta e virou o escândalo de Watergate. Ele usou meios oficiais para espionar os democratas. Não como estão falando do Obama agora, mas para espionar assim, porque não eram pessoas que eram suspeitas de alguma coisa que estavam sendo investigadas. Não. Ele queria investigar tudo para ver se achavam podre ou se achava jeito de inventar uma história contra essas pessoas. Quando a Câmara dos Deputados autorizou o Senado a julgar o Nixon disse, parou, e jogou a toalha. Porque no primeiro mundo, ou ele tem que manter o status quo, mas ele tem que dar uma resposta eficiente para as coisas. E ele arrastar um julgamento no Senado era um custo demais.
E ele, por entender justamente o papel dele enquanto político, ainda que ele fosse um péssimo, ele renunciou. Eu acho que aqui não precisavam renunciar, mas por favor não entrasse com medidas protelatórias, então. E é o que acontece a todo instante. Entendeu? Não tem que renunciar nem Vitardito, nem Peixoto, nem Júnior. Mas pede então uma solução logo. Se não quer renunciar, não renuncia, mas pede uma solução logo. O que nós três no blog cobrávamos era uma decisão, só isso. É, só isso, pois é. Condenatória, ou absolutória, né? Que fala? Absolutória. Tudo bem, ela decidiu. Porque o processo não vai acabar com o Taubaté. Não vai. Aqui vai haver recurso para o TRE. E lá no TRE, quem perder vai recorrer para o TSE. Vai recorrer para o TSE, com certeza. Então. E se bobear, depois do TSE, ainda vão para o STF. Quer dizer, então é uma coisa que vai se arrastar durante 5 anos. As coisas do Brasil, esse é que é o problema, que as coisas aqui, elas sempre ficam insolúveis. E aí o descrédito é geral. O descrédito é geral. Pô. E olha, gente, na Espanha, uma das infantas tem um marido que tem uma ONG que recebeu dinheiro público. Ela foi processada e os tribunais declararam não, ela não tem imunidade como o pai dela, que é o rei de Espanha. Eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, quer dizer, podia ter, se fosse a moda brasileira, tinha uma discussão 5 anos primeiro para ver se a infanta tinha imunidade do pai. Daí mais 5 anos para começar o julgamento, né? E mais 5 anos para julgar. Mais 5 anos. Fora do mundo da política, a gente... Ela ia chegar bisavó e não... Chegava bisavó e não estava julgada. Entendeu? É isso que é o drama da coisa. É verdade. Então, mas o que acontece no Taubaté é isso. Claro que muita gente gostaria que isso se resolvesse rapidamente, mas não acredito. Há tantas brechas que, olha, vai acontecer, acontece com o Júnior, o que já aconteceu com o Peixoto. Recorre, mantido no cargo. Pois é. O que você vai fazer? Sabe? Enquanto não houver uma consciência popular... Só o Rodson que não morreu no mandato. Exatamente. É verdade, porque morreu antes. Mas morreu depois, acabou o mandato antes. Ele morreu antes e concluiu o mandato dele. Não, ele saiu do mandato. Sim, ele perdeu, ele foi cassado. Ele foi cassado, exatamente. Morreu depois de perder o mandato. Então, mas olha, mesmo assim, gente, eu sou daqueles caras que não demonizo o político. Porque todos nós, seres humanos, somos políticos. Somos políticos. Só que, principalmente, porque se você se lembra bem, lê muito, você sabe, na década de 50, a efervescência política no Brasil era muito grande. A partir do golpe militar, a partir de 64, passaram a demonizar o político. Político é ladrão. Todo político é ladrão. Todo político é bandido. Todo político quer ganhar dinheiro. Não é assim, gente. Não é assim. É por isso que nós estamos vivendo esse caos. São praticamente 50 anos de pregação que todo político é bandido. E pior, para passar a ideia de que é normal fazer coisa errada. Exatamente. Então, são 50 anos. Para você desmanchar isso agora, você vai precisar de 200, pelo menos. 200 anos para reverter a situação. Então, enquanto não houver, infelizmente eu não vou estar vivo para ver, uma participação efetiva. Mas eu acho que você dura mais, viu? Tomara. Essa diabetes sua, nós vamos superar a diabetes, nós dois. Então, mas
Eu não demonizo político, não. Tem políticos ruins? Tem de monte. Tem de monte, lotado. Olha, Taubaté, meu amigo, você não é dessa época, mas, poxa, você era criança. Mas eu me lembro aqui na década de 60, E eu não estava aqui. você não tinha nem nascido ainda. Pergunta para o seu pai. Quer dizer, quando falar aquele prefeito, ele leva 5%. 5%. 5% Meu, hoje o cara leva 200%, 300%. Era 5%, aquele cara roubou 5%, 5%. Sabe, era assim. Tinha até político aí Denunciaram um prefeito que tem uma família de prefeitos, né, que dizia assim, grande denúncia contra ele, que ele tinha um apartamento em São Paulo. Isso me falou. Eu conversei com um que foi candidato, não, esse que já morreu, tal, ele tinha um apartamento em São Paulo, tal, fazia-se de pobre, mas tinha um apartamento em São Paulo. Eu pensei, bom, mas hoje em dia dá para se fazer de pobre com um apartamento em São Paulo. Dá. Mas é assim. Então, olha, eu sempre que é possível, sempre que eu posso, eu apelo para as pessoas. Olha, participem de política, leiam, para vocês entenderem tudo isso, leiam a nossa história recente. Sabe, você tem uma dúvida, hoje está tão fácil, porque a internet, com toda essa facilidade que você tem de acesso, você pensa na Revolução de 64, o golpe militar de 64, vai no Google, põe lá, golpe militar de 64, você vê a quantidade de coisas que vai ter lá para você ler, para entender. Entendeu? Você quer saber sobre o JK, põe lá no Google, JK, pronto, Juscelino Kubitschek. Pô, vai aparecer tudo que ele fez, ou que deixou de fazer. Ou tudo que disseram a respeito dele. Sim, então, informação tem, basta querer. Irani, eu acho que a gente falou bastante hoje. Não há um problema para editar ele, acho que vai ter que editar em pedaços. Não sei. Mas eu agradeço de você ter vindo, da gente poder não ter entrevistado o outro, mas ter debatido, né? Sim. Aqui. Eu gostaria também que os políticos de Taubaté debatessem mais as questões mais diretamente. Não ficar só querendo comer pelas beiradas. Vamos colocar um pouco mais a mão na massa, o dedo na ferida. Não precisa ser deselegante, não precisa ser provocação, mas podemos falar mais direto as coisas. Se você pegar a geração atual de vereadores de Taubaté, eles cresceram nesse ambiente em que o político foi demonizado. Pois é. Eles cresceram ouvindo que político faz negociata, que político rouba, que político leva vantagem em tudo. E muitos que estão ocupando cargos públicos pensam exatamente assim e agem exatamente assim. Agora, para que isso deixe de acontecer, e nós temos vários exemplos aqui em Taubaté, é necessário que o povo participe. Enquanto o povo não participar, isso vai continuar desse jeito, infelizmente. É um ou outro que vai estar dando a cara a tapa aí. Eu acho que os debates podiam ser um nível mais alto, assim, as pessoas não precisam se ofender, elas não precisam se atacar, mas elas têm que falar diretamente do que é relevante. Claro. E não tentar criar precipitações aqui e ali para as pessoas prestarem atenção no que Sem dúvida. Fundamental, né? Sem dúvida. Então, Irani, obrigado por ter vindo aqui. Prazer. Gente, vocês viram um ponto de vista um pouco diferente do meu, um ângulo um pouco diferente. Sim. E vamos Mas é isso, o debate é importante. Semana que vem vamos ver se conseguimos falar um pouco mais de APUESP, que eu estou tentando falar, IPTU, aumento de passagem de ônibus, que hoje já foi bastante. Gente, por favor, lendo o Diário Taubaté ou o blog do Irani Lima, vocês podem... Assim,
os meios de comunicação regionais, mas não esqueçam do Diário de Matéria.